Obrigado pelo seu carinho, um ótimo dia para você. Como se diz em uma narração de futebol, a cada radinho ligado, nosso muito obrigado. Eu não sei se tem radinho, né? Naquele tempo a gente usava os motorrádios da vida tal. Hoje está uma relíquia, né? Um motorrádio. Mas deixando de lado os rádios, motorrádios, né? Então hoje tem a internet, tem os celulares, né? Nossa, como a tecnologia avançou demais. A tecnologia avançou demais, né? O celular, ele O celular fez com que vários equipamentos fossem água abaixo, né? Por incrível que possa parecer, inclusive o rádio, né? Mas tem muita gente que tem rádio, aqueles rádio antigos, virou vintage. Acho que é vintage que fala, né? Virou relíquia, certo? Virou relíquia. Mas não é isso que eu quero falar. A gente fala muito em narração de futebol, muito em transmissão esportiva tal, não é? Mas o que eu vou dizer agora são gafes, são duas gafes que eu cometi durante o meu trabalho, né? Quando você trabalha em rádio, ou televisão, ou jornal, ou vai escrever um livro, ou você faz teatro, sempre tem gafes, né? Isso daí é até admissível, né? Mas não pode perdurar muito tempo isso daí, não. Você tem que se preocupar em não cometer muitas gafes, né? As gafes são perceptíveis. Mas o problema da gafe é que te marca, né, no teu subconsciente aquilo que você fez de errado, não é? Que você poderia ter feito certo, mas você fez de errado e deixou passar e fica-se uma marca, né? Talvez não nas pessoas, né, mas dentro de você. Tá certo? Mas eu vou falar, quando eu estava em Marília e trabalhava na ex-Rádio Verinha. Meu Deus, coitada, a Rádio Verinha está fechada hoje. Ela era afiliada da Rádio Dirceu de Marília. Em Marília tem a Rádio Dirceu, ou tinha, né? A Rádio Dirceu, tinha a Rádio Verinha, tinha a Rádio Clube, tal, a Itaipu FM e tal. Mas naquela época era a Rádio Verinha. Aí eu fui transmitir uma partida de futebol feminino, uma partida de futebol de salão feminino lá no Abreuzão. No Abreuzão, lá no estádio de Marília, tem uma quadra, né? Eu fui com a minha equipe, eu fui transmitir essa partida de futebol feminino, quer dizer, eu fiquei empolgado, né? Pô, você que é hétero, pô, você gosta de mulher, né? Mas nessa partida feminina, eu acho que eu caí do burro, né? Fiquei empolgado na goleira lá e transmiti, rapaz, transmiti com tanto ímpeto, com tanta vontade, sabe aquela vontade? Você se empolga, né, cara? Você se empolga, vai fazer o quê, né? Você é humano, né? Você se empolga. Eu transmiti com tanta vontade aquela partida de futebol, foi quase 1 hora e meia, quase 2 horas, né? E eu e os repórteres, né? Fazendo de tudo para o trabalho sair bem feito, né? Quando terminou o jogo, a técnica, não sei como que eles passaram a notícia, né? Se foi até pela linha telefônica, a técnica nos informou que não saiu nada. Estava fora do ar a rádio em toda a transmissão daquela partida de futebol feminino. Você acredita um troço desse? Pô, você volta frustrado, desculpa. Você volta frustrado, né? Você transmitiu com tanto ímpeto, com tanta empolgação e no fim a rádio estava fora do ar. Mas aí depois você vai para um restaurante, vai para uma lanchonete, toma lá sua fantaúva, né? Aqui, inclusive, naquela época não tinha fantaúva. Então, quando eu ia para outros locais, Bauru, Ribeirão Preto, Piracicaba, Franca, São José dos Campos, essas praças esportivas onde são mais perto da capital. E lá tinha Fantaúva, então eu tomava Fantaúva. A última Fantaúva que eu tomei foi no estádio Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto, lá tem uma churrascaria muito boa, debaixo da arquibancada. Foi a última Fantaúva que eu lembro, né? Depois não, depois Imprudente começou a vir Fantaúva, tá uma série de réplicas de Fantaúva. Aí acabou aquela paixão por Fantaúva, tá? Mas quem trabalhou comigo, tal, vai se lembrar disso daí. A gente tinha uma churrascaria, todo mundo tomava lá, né? A sua braminha, tal, a sua cervejinha e eu de Fantaúva. Tá? Mas não era bom comer tanto assim numa churrascaria antes de uma partida de futebol, que você ficava empanturrado, né? Você ficava com a barriga muito cheia. Aí você precisava da voz, você precisa da voz para você transmitir, né?
E quando o retorno, quando você transmite fora, o retorno não está bom, é uma lástima, né? É uma lástima. Mas essa partida de futebol feminino foi, um, foi, um, uma das gafes, né, que aconteceu na minha vida. Agora, pulando de Marília para Prudente, uma época, eu não sei que emissora que eu estava, se eu estava na Rádio Diário, ou na Cidade Globo, ou na Difusão. Não, eu acho que eu estava na Rádio Diário, porque quem participou dessa transmissão foi o falecido Sérgio Jorge e também o falecido o Wilson Mata. Vocês devem conhecer, né? O Sérgio Jorge foi um ícone, o Wilson Mata também foi um excelente comentarista, ele era bancário, né? Mas já são falecidos, né? Já são falecidos. A minha estima para os familiares, se estiverem ouvindo, não é? Mas numa partida de basquete feminino aqui em Presidente Prudente, onde a Prudentina era o auge do Brasil, era a Prudentina, né? Muita gente não sabe disso. Aqui jogava-se a Hortência, a Hortência, né? Inclusive a Hortência ganhou aqui apartamento, tem bairros aqui em Presidente Prudente com o nome de Jardim Hortência, em homenagem à Hortência. Não sei se vocês sabiam disso. Mas nessa partida de basquete feminino, lá no ginásio de esportes Vatal e Chivache, o nome do ginásio de esportes chama-se Vatal e Chivache, porque tivemos um prefeito Licei, quando o prefeito de Prudente, um dos melhores prefeitos que Prudente passou, era Florivaldo Leal, né? Ele foi morto por um funcionário da prefeitura. Aí entrou o Vatal e Chivache. E esse Vatal e Chivache deve estar vivo até hoje, não sei se já faleceu ou não. Minhas estimas ao Dr. Vatal e Chivache. Mas nesse ginásio de esporte, que chama-se Vatal e Chivache, não é? Ocorreu uma partida de basquete feminino, onde a Hortência jogava na seleção brasileira e jogou contra a seleção da China. E na China tinha uma jogadora chinesa com mais de 2,20 m de altura. Ela não precisava nem pular, ela com o braço assim, ela pegava a bola e encaçapava, né? Mas o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer é o que foi a gafe dessa partida de basquete. Só para vocês terem uma ideia, tá? Estava eu, o falecido Sérgio Jorge, como repórter, e como comentarista estava o Wilson Mata do meu lado. Estava do meu lado. Mas nossa, o Sérgio foi um grande companheiro de estrada, né? Sofremos muito por essa vida aí de radialista. Grande abraço para você, a família toda, tanto do Sérgio como do Wilson Mata. Na partida de futebol, normalmente quando você acionava o repórter falava demais, então deixava você narrar. Então eu me preocupei em narrar, mas não tinha quase espaço para narrar. Foi aí onde eu deixei o primeiro tempo sem o comentarista comentar um segundinho, cara. Quer dizer, foi uma das gafes que até hoje eu guardo, vou levar para o resto da minha vida, não é? Aí no segundo tempo, quando eu dei o microfone para comentar, dei o espaço para comentar, a pessoa falou, não, eu não quero mais comentar. E já que eu não comentei o primeiro tempo, como que eu vou comentar o segundo tempo? Eu vim arrasado, terminou a partida, eu vim arrasado. Até hoje eu não esqueço. Você deixar um comentarista sem comentar o primeiro tempo, quer dizer, a pessoa está do teu lado. Agora, se houvesse uma equipe externa, um pessoal que te assessorasse, poderia escrever num papel, olha, aciona o comentarista, que você não fez isso. Coloca no papel lá, pega uma caneta, né, com tinta grossa, escreve no papel e mostra para você. Não precisa você ficar cutucando o narrador, cutucando o comentarista. É só colocar um papelzinho assim, né, e você já sabe. Pô, você não acionou o comentarista no primeiro tempo inteiro, né? Puxa vida, essa gafa eu vou levar para o resto da vida. Está terminando aqui o espaço. Um grande abraço para você, onde você estiver. Estou com cenário diferente, né? Estou com óculos diferente. Está dando ainda. Está dando o problema de. O problema é ar que fala, né? O ar, o reflexo no seu óculos. Mas com o tempo a gente vai melhorando. Eu estou fazendo isso sozinho, mas com o tempo eu vou melhorando isso aí. Um grande abraço para você, a cada receptor ligado, meu muito obrigado, de coração, hein? De coração. Jesus te ama. Tchau.